61. Não havendo interessados no primeiro pregão presencial, seguir-se-á o segundo pregão presencial, no dia, hora e local previamente definidos no edital. Artigo 262. Independentemente da modalidade do leilão, e salvo decisão judicial em contrário, serão admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação, ressalvada a determinação judicial diversa, e quando houver incapaz, lanços inferiores a 80%, observado neste caso o disposto no artigo 896 do CPC. Artigo 263. Sobrevindo lanço nos 3 minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 3 minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. Artigo 264. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do leiloeiro público e imediatamente divulgados online, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Parágrafo único. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do leiloeiro público, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. Artigo 265. Serão aceitos lanços superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site, segundo critérios previamente aprovados pelo juiz. Artigo 266. A comissão devida ao leiloeiro público, arbitrada até o percentual máximo de 5% sobre o valor da arrematação, será paga na forma fixada pelo juiz, não se incluindo no valor do lanço. Artigo 267. Com a aceitação do lanço, o leiloeiro público orientará o arrematante a acessar o portal de custas, recolhimentos e depósitos, Tribunal de Justiça de São Paulo, para a emissão das guias de depósitos judiciais correspondentes à arrematação e à comissão do leiloeiro público, bem como sobre a necessidade de encaminhar os comprovantes de depósitos ao leiloeiro público para que sejam juntados ao processo. Parágrafo único. Primeiro. Parágrafo 1º. Faculta-se ao leiloeiro público a emissão e o encaminhamento das guias de depósitos judiciais para e-mail cadastrado pelo arrematante. A mensagem deverá conter informação a respeito da necessidade do encaminhamento dos comprovantes dos depósitos ao leiloeiro público, para posterior juntada no processo. Parágrafo 2º. Autorizado o levantamento da comissão do leiloeiro público, a unidade judicial emitirá o mandado de levantamento eletrônico, com os dados fornecidos pelo interessado. Nome, CPF, banco, agência e conta. Dispensado o arquivamento de cópia em classificador próprio. Artigo 268. O arrematante deverá efetuar os depósitos mencionados no artigo anterior nos prazos e nas condições estipuladas pelo juiz responsável. Artigo 269. O auto de arrematação, que poderá ser minutado pelo leiloeiro público em arquivo passível de edição dos servidores e magistrados, será lavrado de imediato e assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Artigo 270. Não sendo efetuados os depósitos previstos no artigo 267 das normas, o leiloeiro público comunicará imediatamente o fato ao juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação do juiz, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no artigo 897 do Código de Processo Civil. Artigo 271. Para garantir o bom uso do site e a integridade da transmissão de dados, o juiz da execução poderá determinar o rastreamento do número do IP da máquina utilizada pelo usuário
para oferecer seus lanços. Artigo 272. O leiloeiro público deverá disponibilizar ao juízo da execução acesso imediato à alienação, a fim de comunicar decisões proferidas durante sua realização ou suspendê-la. Artigo 273. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. Artigo 274. Serão de exclusiva responsabilidade do leiloeiro público os ônus decorrentes da manutenção e operação do site disponibilizado para a realização das alienações judiciais eletrônicas, não cabendo ao Tribunal de Justiça de São Paulo nenhuma responsabilidade penal, civil, administrativa ou financeira, pelo uso do site, do provedor de acesso ou pelas despesas de manutenção do software e do hardware necessários à colocação do sistema de leilões online na rede mundial de computadores. Parágrafo único. Os leiloeiros públicos poderão contratar, sob sua exclusiva responsabilidade, empresas especializadas para prestar auxílio. Artigo 275. Também correrão por conta do leiloeiro público todas as despesas com o arquivamento das transmissões, bem como todas as despesas necessárias ao perfeito desenvolvimento e implantação do sistema de leilões online, tais como divulgação das astas públicas em jornais de grande circulação, elaborações de projetos e instalações de equipamentos de multimídia, contratação de pessoal para os procedimentos do leilão, despesas com aquisição de software e equipamentos de informática, link de transmissão, etc. Artigo 276. A estrutura física da conexão externa de acesso e segurança ao provedor é de inteira responsabilidade do leiloeiro público. Parágrafo único. Caso a alienação judicial eletrônica não possa se realizar em razão de força maior, seu início se verificará de imediato no primeiro dia útil posterior à cessação do impedimento, independentemente de novas providências. Artigo 277. O leiloeiro público deverá obedecer rigorosamente a todos os artigos dessa subseção. Artigo 278. Terá revogada a autorização para realizar os leilões judiciais eletrônicos no Tribunal de Justiça de São Paulo, o leiloeiro público que inciso 1, realizando alienações eletrônicas para outras pessoas físicas ou jurídicas, ou para outras entidades públicas, levar à alienação, mesmo que sob responsabilidade de terceiros, qualquer produto que tiver sua venda proibida ou não se enquadrar na concepção de produto legal. Inciso 2. Peticionar nos autos anunciando os seus serviços. Inciso 3. Conceder descontos de qualquer natureza ou ceder parte da sua comissão ao comitente ou a outrem. Parágrafo único. O descredenciamento dos leiloeiros públicos ocorrerá a qualquer tempo, a pedido da parte interessada ou pelo descumprimento dos requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil na Resolução 236 do Conselho Nacional de Justiça, mediante ampla defesa e contraditório nos termos do artigo 37 das normas de serviço da Corredoria Geral da Justiça. Artigo 279. Os lanços e dizeres inseridos na seção online correrão exclusivamente por conta e risco do usuário. Artigo 280. Eventuais ocorrências ou problemas que possam afetar ou interferir nas regras dessa subseção serão dirimidas pelo juiz competente para alienação, se assim entender necessário. Subseção 24. Das execuções extintas, havendo arresto ou penhora pendente. Artigo 281. Nas execuções julgadas extintas, havendo arresto ou penhora, antes de serem levados os autos ao arquivo, deverão ser promovidos à conclusão para que se determine o levantamento do ato, caso ainda inocorrente.